Vamos continuar, meus amigos. Vídeo 2 aqui sobre extinção dos atos administrativos. Se você não viu o primeiro vídeo, dá pause, stop, volta para ver o vídeo 1. E depois você retorna para pegar esse fechamentozinho aqui no nosso vídeo 2. Meus amigos, vocês me viram dizendo no vídeo 1 que a gente fala de anulação ou de revogação de ato administrativo e não estamos a falar das mesmas situações. Pelo que você aprendeu, o ato administrativo é anulável quando ele é praticado com a ilegalidade na sua formação, congênita, patológica. O ato administrativo é revogável quando este ato era válido, não tinha nenhum fundamento de ilegalidade, mas não é mais interessante para a administração revogá-lo. Primeiro ponto, quem pode anular, quem pode revogar um ato administrativo? Não vai dar mole para o examinador na prova, hein, cara? Estou te alertando aqui, essa questão cai, hein? O ato administrativo, para ser anulado, qualquer interessado, administrado e a própria administração podem promover essa anulação. A administração, gente, ela pode de ofício, percebendo que o ato é inválido, que o ato se desviou dos cânones que regem a administração e que limitam a prática dos atos administrativos, especialmente o cânone da legalidade, da moralidade, a administração deve, de ofício, promover a anulação por iniciativa de ofício do ato administrativo. A gente fala aqui do famoso princípio da autotutela da administração, a autotutela. Se a administração percebe que o ato é viciado, não pode ela, a administração, tendo ciência disso, manter esse ato como válido e produzindo seus efeitos. Seria uma total contraditoriedade às bases morais do ordenamento jurídico. A administração perceber que praticou um ato ilegal e não invalidá-lo por iniciativa de ofício. Desde o famoso verbete 473 do Supremo Tribunal Federal, verbete súmula 473 do Supremo, que se consagrou essa possibilidade de, com base no princípio da autotutela, a administração anular seu próprio ato. Nada obsta que o administrado procure o Poder Judiciário, através de uma ação ordinária de anulação do ato administrativo, para pedir que ele, por ser inválido, por ter violado a lei, a Constituição, possa ser declarado nulo e retirado do mundo jurídico. Muito comum no direito tributário, as ações de anulação de lançamento fiscal, o ato administrativo de cobrança de tributo, que na verdade é um ato procedimento, o procedimento de lançamento. Se ajuiza uma ação ordinária e via Poder Judiciário se pede a anulação do ato administrativo, ação anulatória. Então, todos os atos administrativos que nascem viciados e ilegais, o administrado, tendo interesse, ele pode ir ao judiciário e pedir a anulação. Logo, anulação de ato administrativo pode ser feita pela própria administração pública, por iniciativa de ofício, e aí falamos do princípio da autotutela, ou pode ser feita em razão de uma ação judicial e o Poder Judiciário pode anular ato administrativo. Na revogação, meus amigos, só a administração pode fazer. Não pode o Poder Judiciário revogar ato administrativo. Isso cai em prova toda hora. Revogar, retirar a voz, é só quem deu a voz. O Poder Judiciário não pode revogar um ato por entender que ele não é mais oportuno e conveniente. Isso é análise de mérito. E, em regra, face à separação das funções, o Poder Judiciário não entra no mérito dos atos administrativos. O Poder Judiciário não valora o mérito dos atos administrativos. Então, em regra, e em regra absoluta, porque aqui não vai ter exceção, o Poder Judiciário não revoga ato administrativo. A revogação é sempre feita pela própria autoridade administrativa. Então, a gente percebe que há uma primeira diferença entre anulação e revogação. Anulação, tanto a administração como o Poder Judiciário podem promover a extinção do ato administrativo, a sua retirada do mundo jurídico por anulação. Já na revogação, só a administração pode revogar o ato administrativo, já que o Poder Judiciário não tem legitimação para fazer controle de mérito e por isso não poderá analisar se é conveniente ou oportuno que se mantenha o ato, então não cabe revogação do Poder Judiciário. Quanto aos efeitos, meus amigos, quanto aos efeitos da anulação e da revogação. Quando você anula um ato administrativo, se ele nasceu inválido, qual é o bom senso? Que a anulação retroaja. Sempre, é claro, resguardando a preservação de direitos de terceiros de boa-fé que poderiam ser atingidos com essa retroação, a regra é a aplicação retroativa da invalidação por anulabilidade do ato administrativo. Bom, já na revogação, a decisão da administração de revogar o ato não retroage. A decisão do judiciário ou da administração de anular, em regra, retroage. Mas a decisão de revogar não retroage. Por quê? Porque o ato nunca foi inválido. Todos os efeitos que vinham sendo produzidos eram válidos. Não estavam em desconformidade com a ordem jurídica. Por assim ser, o que é que vocês têm que filtrar para o exame de vocês? Quando a gente fala do ato administrativo revogável, a revogação que você já sabe é por conveniência e oportunidade. Está ligada a uma análise de
mérito administrativo, ela só opera efeitos prospectivos, para frente, ex nunc, não retroagindo. Porquanto a anulação, em regra, opera efeitos prospectivos e retrospectivos também, retroagindo ou atingindo aquilo que a gente costumou chamar de ex tunc, eficácia ex tunc. Então, meus amigos, essas são diferenças importantes que vocês não podem deixar de levar para o exame de vocês. O ato administrativo anulável pode ser anulado pela administração, pelo judiciário, e a declaração de anulação opera efeito retroativo, apenas se ressalvando, eventualmente, se necessário for, a proteção a direitos adquiridos por terceiros de boa-fé. Na revogação, só quem pode revogar é a administração, e a revogação, em regra, só opera efeitos para frente, porque o ato nunca foi inválido, não há razão para que esse ato tenha efeitos pretéritos atingidos com a revogação. A revogação é ex nunc. Para que a gente feche esse nosso bloco, queria lembrar vocês que, quanto à revogação dos atos, há dois tipos de atos que não se revogam. Não podemos falar de revogação de atos consumados, nem de atos vinculados. Os atos vinculados não permitem controle de mérito. Não se revoga um ato vinculado. O ato vinculado é aquele ato que ele tem efeitos pré-estabelecidos, ele vai ser cumpridor de algo que a lei predetermina e não há liberdade discricionária para a administração escolher praticar ou não praticar, em que durante que período manter ou não manter o ato, toda a eficácia do ato está exaurida na pré-determinação legal. Então você não faz controle valorativo do mérito no ato vinculado. Então não se pode revogar um ato vinculado. Só se revogam atos discricionários. Assim como não se pode revogar um ato que já foi consumado. Você não pode revogar algo que já não está mais produzindo efeitos, porque os efeitos já se exauriram. Então na prova nunca se esqueçam, não se revogam atos vinculados, não se revogam atos consumados. Meus irmãos, que a mão de Papai do Céu segure suas canetas na hora da prova. Estou torcendo por vocês. Superman da OAB e você. Um beijo no seu coração.